Primeiro de tudo, eu quero alinhar a expectativa com você sobre a finalização ortodôntica. Eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente conversar. Antes de sequer falar como é que você vai deixar um caso 100%, como é que você vai resolver problemas que geralmente a gente corrige lá no final do tratamento ortodôntico. Primeiro, se um caso ainda não está bom, está longe de finalizar. Talvez você chegou aqui porque você já viu todo o meu conteúdo de planejamento, talvez sim, talvez não, mas na parte de planejamento ortodôntico, eu sempre falo que a primeira coisa de todas é você montar uma lista dos problemas do seu paciente, o que tem a ser resolvido. E via de regra, existem alguns problemas que se você não tiver resolvido, chances são que seu caso ainda está longe de finalizar. Por exemplo, a gente vai saber que um caso ainda não está bom, que está longe de finalizar, quando você disser não para alguma dessas perguntas aqui. Vamos lá, pegou um paciente, você está reavaliando, imaginando que ele já está terminando o tratamento. Primeira pergunta, alinhou e nivelou? Se sim, beleza, menos um problema. Já saiu do iniciozinho do tratamento. Segunda pergunta, resolveu o problema transversal? Seu paciente não tem mais mordida cruzada, mordida em broad? Sim ou não? Se tiver mordida cruzada, um dente cruzado, já é um probleminha aí que você já devia estar resolvendo para começar a falar que o caso está caminhando para um fim. Terceiro, resolveu problemas sagitais, classe 2 ou classe 3? Gente, tanto de casos que eu vejo a galera perguntando como é que eu faço para finalizar, mas que ainda tem classe 2, classe 3, um monte de outros problemas, são casos que ainda vai demorar a finalizar. A chance são que não é... Chance são não são pequenos detalhes a serem resolvidos. Ainda precisa resolver a mordida do paciente, o grosso. Então, enquanto seu paciente ainda está corrigindo classe 2, classe 3, a gente não pode falar em finalização. Eu sei que isso talvez é meio conceitual só aqui, mas eu quero que você entenda que existe um momento certo de preocupar com cada coisa durante o tratamento ortodôntico. E preocupar com detalhes, que é justamente o que a gente mais se preocupa nessa etapa, é para o final, é para o depois. Claro, cada etapa que você conduz direitinho no tratamento, você já vai corrigindo o grosso junto com os detalhes, para não ter detalhe para resolver depois. Mas, se você ainda tem problemas mais significativos, o detalhe ainda é lá no final. Você tem que ter resolvido classe 2, classe 3 para pensar em refinar seu caso. Quarto, resolver os problemas verticais. Seu paciente tem mordida profunda ou aberta? Se ainda tiver mordida profunda aberta, ainda tem que resolver isso também, para pensar em finalizar. E por último, fechou, abriu espaço, se necessário, né? Às vezes o paciente tem diastema, tem espaço que vai ser fechado. Às vezes não, às vezes tem espaço que vai ser aberto, preparado para implante. Se isso não está bom ainda, se não está resolvido, ainda não chegou na hora de pensar em detalhes. E quando eu falo em detalhes, só para ficar bem claro, é o quê? É melhorar um alinhamentozinho de um dente que não ficou 100%, um torque, uma intercuspidação, é literalmente detalhes. Então tudo isso aqui, que eu gosto de brincar, é o grosso do tratamento, né? A gente tem que alinhar e nivelar, tem que cruzar a mordida, corrigir classe 2, classe 3, etc, etc. Para aí sim a gente ir para os detalhes. Então a primeira coisa para você saber sobre finalização é, se o caso ainda não está bom, se ele não atende a esses critérios aqui, ainda está longe de finalizar. Matheus, longe de quanto? Pode ser meses, 1, 2, 3 meses, mas às vezes 6, 1 ano, depende do tanto de problemas desses aqui que seu paciente ainda tem acumulado. Então, primeiro alinhamento de expectativa seria esse. Segundo alinhamento de expectativa, afinal de contas, então, né, se eu preciso estar com tudo isso resolvido, quando que começa a finalização? É justamente aqui, quando todas as etapas anteriores forem concluídas. Repetir elas entre parênteses aqui para você, né? E a pergunta, que eu até acabei respondendo, já dando spoiler, se compensa ir mexendo em detalhes enquanto resolve o grosso. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, às vezes, durante o tratamento, você vai ver, por exemplo, que você colou um bracket errado. Matheus, aquela pergunta, eu preciso recolar rápido? Não posso esperar de jeito nenhum, senão vai dar ruim.
no tratamento do meu paciente, ou eu posso mexer com uma recolagem de um bracket mais para frente. Pode esperar. E o que eu te digo é, existe a etapa de finalização para você corrigir pequenos problemas. Quando que uma colagem errada vai gerar um grande problema? É difícil. É bem raro, uma situação muito pontual, muito específica, talvez até difícil de exemplificar. Mas eu, particularmente, se eu colo errado algum dente, desde que não seja nada grosseiro, do tipo que vai gerar um contato prematuro, por exemplo, porque eu extruí um dente que não era para extruir, ou pus ele numa posição de mordida ali que está atrapalhando o real, eu procuro recolar quase assim, mais rapidamente, basicamente quando eu faço um erro de colagem em dente anterior. Que é estético, né? Fica aparente. O paciente vai ficar o tratamento inteiro com aqueles incisivos, com um ou outro incisivo torto, não vai valorizar muito você como ortodontista. Então, poderia deixar para o final? Poderia. Na grande maioria das vezes não vai mudar nada. Mas é um problema que vai gerar um incômodo estético durante o tratamento inteiro. Então, aí eu já começo a pensar que vale a pena corrigir tão logo quanto possível. Agora, não é numa região estética, não está causando toque prematuro, não está atrapalhando em nada o tratamento, e talvez essa é a pergunta para você responder, para definir, né, se o problema está atrapalhando em alguma coisa ou não, se tem que mexer em alguma coisa ou não, isso vai definir se é a hora ou não de mexer em algum detalhe antes. Porque, via de regra, você vai deixar para o final. E uma dica importante: fazer certo cada etapa ameniza, diminui seu tempo de finalização. Ou seja, você quer gastar menos tempo com finalização e, consequentemente, encurtar o tempo de tratamento, é muito comum, né? Como é que eu finalizo rápido um caso? Ou, Matheus, eu preciso dar um jeito de terminar logo o caso desse paciente. O que eu faço? A única dica que, de fato, funciona, Horto, é a seguinte: faça cada etapa corretamente e não pule etapas. Esse é o caminho mais reto, a linha mais reta para você concluir um caso de ortodontia do começo ao fim com o menor tempo possível. Por quê? Em cada etapa que você erra, você vai criando mini probleminhas, mini problemas, que vão ter que ser corrigidos na finalização. Então, você já vai expandindo o tempo necessário para essa etapa. Para cada etapa que você pula num tratamento, vou usar elástico antes da hora, vou pôr um corrente no meu paciente em fio redondo, eu vou tentar abrir um espaço com mola desde um fio 12 de nit. São coisas que você vai fazer que vão tender a gerar efeitos colaterais. Se eu tenho efeitos colaterais, o que eu tenho? Eu tenho mais mini problemas sendo criados e, com isso, minha etapa de finalização vai também se estendendo. O tempo de tratamento também vai ficando maior. Então, a única dica que realmente eu vejo que funciona de verdade, sem milagres, sem mitos, para finalização é: faça cada etapa corretamente e não pule etapas. Agora, suponhamos que realmente você fez tudo direitinho, está fazendo tudo direitinho, alinhou, nivelou, resolveu o grosso do caso do seu paciente, organizou espaço ali, se era algo necessário. Vamos imaginar que o caso está bom. Tá bom. Você olha e fala, tá massa, tô gostando. Acho que talvez já dê até para terminar. Aqui, nessa situação, vão ter duas opções. Eu diria que vai depender do seu nível de criticidade, do seu critério. Geralmente você vai ficando mais crítico com o tempo também, inclusive. Se um caso está bom, ele ou pode ficar ainda melhor, ou pode finalizar sem estar 100%. Pega isso. Como assim pode finalizar sem estar 100%? Eu nunca esqueci a primeira aula de finalização que eu tive na vida, lá atrás, na especialização. Meu professor
no slide de título da aula estava assim, finalização, ciência ou arte, alguma coisa nesse sentido. E fato é que, conforme você vai entendendo melhor a ortodontia, você percebe que, tem estudos mostrando isso, tá? Se o mesmo caso fosse tratado por diferentes profissionais, ele poderia ser terminado de diferentes maneiras. Não é que um ia terminar classe 2 e o outro classe 1. É que os dois terminariam dentro de certos critérios, dentro das 6 chaves da oclusão ideal, que é o que a gente preconiza como, tipo assim, é o principal, o norte de um tratamento ortodôntico, mas com pequenas diferenças entre si. Às vezes um profissional ia deixar o encaixe com os dentes posteriores um pouco mais lingualizados, outro um pouco mais vestibularizados, teria um profissional que deixaria os incisivos um pouco mais projetados, outro um pouco menos. E não estou falando só de questão de prescrição. Às vezes é uma questão de preferência. Tem um ponto no tratamento ortodôntico que os seus casos vão atender os critérios necessários para você considerar que seu paciente está com uma boa oclusão, está ortodonticamente adequado, satisfatório, mas que ainda dá para mexer em alguma coisa se você quiser, se você achar que pode melhorar. Então chega um ponto que a finalização vira uma coisa quase pessoal. Claro, tem que seguir critérios. Mas, como eu falei, se um caso chega num ponto que tá bom, tem duas possibilidades aqui. Ou você deixar ele ainda melhor, o que vai exigir, importante isso, tempo do paciente, o paciente vai ficar um tempo a mais de aparelho, e conhecimento seu, para você querer melhorar o que já tá bom, você tem que saber o que você está fazendo, ou então vai ter situações que você não vai finalizar 100%. E às vezes não é por falta de conhecimento, às vezes é porque o paciente não quer te dar tempo para você finalizar 100%. Todo mundo tem um caso assim, todo mundo tem vários casos assim, em que ainda queria insistir um pouco mais, meu paciente já estava cansado e para ele estava bom, e realmente ortodonticamente estava satisfatório e beleza, terminou o caso como estava. Essa é uma possibilidade, não quer dizer que está totalmente errado, nem sei se está um pouco errado ou não, mas é importante dizer, este é um ponto em que há detalhes que não necessariamente vão mudar a vida do paciente ou a sua, mas a oclusão está boa. Então, isso aqui é obrigatório. Agora, deixar ainda melhor, talvez seja opcional. Vai depender do quão criterioso, criteriosa você é e do tempo que o paciente disponibiliza para você continuar o tratamento dele ou dela. Não tem certo, não tem errado. O fato é que existem essas duas situações e eu quero deixar vocês com o coração quentinho de saber que, bem ou mal, a gente sempre procura 100%, mas não é todo caso que dá, por N variáveis. Agora, o que você não pode é deixar de buscar ficar cada vez melhor, porque isso vai fazer muita diferença nos seus casos. E tanto para o seu paciente quanto para você, dá orgulho do sorriso, da oclusão que você entrega.